Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, eu tenho ouvido há alguns dias essa história das obras paradas por conta dos recursos do BNDES, as obras que estavam sendo realizadas e estão com recursos do BNDES. A impressão que dá é que o pessoal que ficou, o grupo que ficou no poder até 31 de dezembro passado, se esqueceu do que fez, deputado André, e do que não fez. A manifestação do governador, que não sei por que as manifestações do governador Flávio Dino nas redes sociais irritam tanto a oposição, ela, de forma muito sintética, explicou bem a situação da execução das obras com recursos do BNDES. O governador até enumerou. Vou ler o tweet dele. Só estão paradas algumas obras em que, há irregularidades graves. Que irregularidades são essas? Não sei se a sociedade maranhense já tem conhecimento disso, embora esse assunto já tenha até chegado aos jornais. O Maranhão arriscou ter que devolver vários milhões de reais por conta de obras realizadas sem autorização do BNDES. Pagamentos, deputado André, que foram feitos sem uma tal ISA, que é uma autorização que o BNDES, como órgão financiador, está lá no contrato assinado pelo governo do Estado do Maranhão e o BNDES, que os pagamentos, eles deveriam necessariamente ter autorização do banco. Diversos pagamentos foram feitos sem essa autorização. O governo do Estado do Maranhão, deputado Rafael, foi notificado pelo BNDES para se explicar. Eu vou dar um exemplo concreto, um exemplo que Vossa Excelência é uma área que Vossa Excelência fala bastante, que era da saúde, deputado André. O Hospital de Pinheiro. Eu, que várias vezes cobrei por conta da necessidade urgente da inauguração do hospital, fui aprofundar o conhecimento. Por que estava demorando tanto a concluir aquelas obras? Porque, dentre outras coisas, aquela obra do hospital não tinha, senhores deputados e senhoras deputadas, licença ambiental. Documento este fundamental e obrigatório para que seja feito o pagamento e a contratação. Não só porque está lá como cláusula no contrato com o BNDES, como porque é uma norma do Banco Central que toda obra financiada com recursos do governo federal tem que ter a licença ambiental. Eu estou dando um exemplo da falta da licença ambiental, mas tem diversos outros documentos que não estavam lá. Não tinha, por exemplo, autorização para uso da água. Ora, um hospital que estava praticamente pronto, está sem esses documentos todos, e o governo do Estado foi intimado, foi notificado a se manifestar e a corrigir essas irregularidades. O Hospital de Pinheiro, por exemplo, você entrava no hospital, que chegaram até a querer inaugurar, e achavam uma estranha parede de gesso que dividia o hospital em dois, sem nenhuma explicação. Entrava no hospital, andava um pouquinho, tinha uma parede de gesso. Até agora, já perguntei para engenheiro, perguntei para médico, perguntei para enfermeiro, perguntei para jornalista, ninguém conseguiu entender a razão de uma parede de gesso que atravessava o hospital e dividia em dois. Há quem diga que queriam inaugurar a parte da frente para fazer a foto e mostrar para o Maranhão que estava inaugurado o hospital. Além disso, quem assumiu o compromisso de construir 72 hospitais e entregar funcionando, foi a ex-governadora. Assumiu o compromisso de entregar, não entregou. E vários do que inaugurou, hospitais inaugurados, logo depois de inaugurado, tirada a foto, foi fechada a porta, pegados os equipamentos, levado para outro hospital, para ir lá do lado e dizer que inaugurou outro hospital. E depois fechou de novo a porta e levou para outro hospital para fazer outro teatro. O que esse governo não tem e não faz é teatro, principalmente com coisa séria, como a saúde. As obras estão em andamento e as que estão paradas, e aí volto ao tweet do governador, ele disse, 1, irregularidades graves. 2,
construtora abandonou a obra ou faliu. Sabe por que faliu? Não foi porque esse governo não pagou. Foi porque o governo anterior contratou de qualquer jeito, mandou fazer e não pagou. Deu calote nas empresas. E a construtora faliu. A do Hospital de Pinheiro, por exemplo, a empresa foi notificada 3 vezes para cumprir o contrato e terminar a obra para poder inaugurar o hospital. Terceiro, já até falei, o governador comenta no tweet dele, não havia projetos ou licenças. Tem obra com recurso do BNDES que no projeto está de um jeito e a execução é de outro, completamente diferente, parece que se fala de assuntos diferentes. Ou seja, a diferença é que agora essas obras são tocadas de forma responsável, respeitando as leis, respeitando a necessidade da população do Maranhão. Esse governo é responsável, o governador é presente, acompanha as ações do governo, acompanha passo a passo as ações do governo e presta conta, discute o governo, inclusive nas redes sociais. Então, querer criar um ambiente de que o Maranhão é um cemitério de obras paradas é mera tentativa de enganar a sociedade. Porque se o Maranhão tem cara de cemitério em alguma área, quem criou essa cara foram vocês, que passaram 50 anos destruindo esse Estado. E que nós, graças a Deus, estamos começando a reconstruí-lo, apesar do mau agouro permanente, que é esta tentativa saudosista da oposição de ficar simplesmente criticando o atual governo.